Bom, antes de mais nada dizer, se for do ponto de vista histórico, os movimentos sociais, as organizações aqui sobre a questão da energia solar, elas tiveram até um patrono, né? Infelizmente já não está entre nós, que foi o Arnulfo, né, da diaconia. Eu estou me referindo aí ao final do século passado, ou seja, quase que 20 anos atrás, o Arnulfo, ele visionário, ele via a questão do uso da energia solar, do bombeamento de água e tal, onde se discutia só uma questão de custo, né, de preço, na verdade, né, muito alto na época, mas fizemos alguns trabalhos junto com ele, junto com o Caatinga, junto com várias entidades aí, o Centro das Mulheres do Nordeste, né, Casa das Mulheres, enfim, essa questão já vem de longa data. Então, foi proposto pelo Cristóvão falar um pouco sobre a microgeração para as rurais urbanas, em particular da energia solar. E eu peguei ao pé da letra um pouquinho isso, né? Bom, antes de mais nada, vamos definir algumas coisas, né? Quando a gente fala em microgeração de energia, estou me referindo um pouco aqui, né, a uma forma, a duas configurações de você gerar energia. Você pode gerar energia de uma maneira centralizada, através das grandes usinas, das grandes... Desculpe, é que o italiano aqui um pouco, falo com as mãos também, o Scalambrini, né? Falo com a mão e falo muito, então, por favor. Então, bom, então existem duas maneiras, ou através da grande geração, as grandes hidroelétricas que nós conhecemos, né, as grandes termoelétricas, ou seja, você concentrar num espaço pequeno uma grande concentração de potência e energia gerada, e existe a maneira de você gerar energia de pequena quantidade, né, para atender a uma certa demandas pequenas, né? Então a gente chama energia distribuída. Então a essa que eu vou me referir um pouco mais aqui, tá? E claro, vou falar um pouco da geração centralizada rapidamente, mas a gente está se referindo à pequena geração. E quando a gente fala em pequena geração, há definições aí que é bom a gente saber, né? A microgeração, quando a gente fala, seria aquela unidade de geração de energia que tem uma potência instalada inferior a 75 kW de potência, né? E que através dessas resoluções aí, normativas, né, a 482 de 2012 e a mais recente, 687 da Agência Nacional de Energia Elétrica, estabeleceu certa regulamentação para sistemas de geração distribuída, né, conectadas na rede elétrica, né, que nós vamos conversar aqui, que é uma outra outra maneira, dentre algumas que a gente vai citar. Então, a microgeração é definida com aquela potência inferior a 75 kW, e essa definição vem da Agência Nacional de Energia. A mini geração, né, de energia distribuída é aquela que é superior, acima dos 75 kW e que vai até 3 MW quando a fonte de energia é hídrica, e que vai de 75 até 5 MW para outras fontes de energias renováveis, tá? Então, assim que a gente define, a microgeração é todo o sistema de geração abaixo dos 75 kW. Entre 75 e 3 MW, isso é direto para a geração de recursos hídricos, né? E até 5 MW para as outras fontes de energia, para biomassa, para energia solar, energia eólica. Assim que a gente define aqui, regulado pela ANEEL, tá? Bom, deixa eu até me habituar. A gente pode classificar os sistemas fotovoltaicos, né, esse sistema de energia solar, em sistemas isolados, ou seja, sistemas que estão longe da rede elétrica, não tem nada a ver com a rede elétrica, e sistemas conectados à rede elétrica, onde a energia que você gera, você injeta na rede elétrica. Aqui não, são sistemas isolados, que não tem em lugares afastados, e em outras circunstâncias que a gente vai ver. Vamos começar pelos sistemas conectados pela rede elétrica. Então, os sistemas conectados aí são aqueles que vão fornecer energia, e essa energia vai para a rede de distribuição. A rede de distribuição é como se fosse o nosso sistema de armazenamento. Nós não temos bateria, não temos nada. Gera, você injeta na rede elétrica lá. E a rede, ela funciona como uma carga, não é? Ou seja, e como sistema de armazenamento, né? Esses sistemas aí também são chamados on-grid, né? Geralmente eles não utilizam sistemas de armazenamento de energia, portanto, pelo fato de você não usar, eles são mais eficientes, não é? Esses sistemas são mais baratos, porque o conjunto de bateria, o sistema de armazenamento hoje, que normalmente se usa para armazenar energia elétrica, né, são baterias eletroquímicas que acabam incidindo num preço do sistema como um todo, né?
Esses sistemas aqui, um grid, como você vai usar as redes elétricas, que normalmente são de propriedade das distribuidoras nos estados, depois do processo de privatização, são as distribuidoras, né? A CELP aqui, a Energisa lá na Paraíba, a Coelba na Bahia, e assim vai. Né? Então, como essas redes são delas, né? Ou seja, há toda uma regulamentação aí para você poder escoar essa energia. E quem faz essa regulamentação é aquelas duas normas resolutivas ali da ANEEL que eu citei, a 482 e a 687. Acho que é isso. Bom, então, os sistemas conectados à rede elétrica, você pode gerar eles diretamente à rede pública. Eu não gosto desse termo fazenda solar, mas são esses sistemas de grande porte, não é? Que hoje já teve leilões, né? E esse ano, 2017, promete para 2018, né? Ou seja, a construção de grandes usinas, grandes áreas. Se a preocupação com a energia eólica, que foi dita aqui, em larga escala, né, é grande, com a energia solar vai ser maior. Porque no caso da energia solar, os sistemas são cercados efetivamente, são cercados. Esse das energias eólicas, você só cerca um pouco, tem um cuidado maior das pessoas naquela área de serviço ali, que geralmente, ali, dependendo do tamanho das torres, acaba sendo quase que um hectare que fica em volta, onde você tem a torre propriamente dita, você tem o transformador, para quem já visitou essas unidades, você quase que tem ali um hectare em volta da torre ali, não é? E elas estão bem separadas. Mas aqui não, no caso da energia solar, por causa de pequenos animais, e tem agravantes muito grandes, se usa venenos muito fortes que podem contaminar o lençol freático para desmatar, para os caras não terem um trabalho, porque o mato não pode subir, não pode fazer sombra, né, para as placas, tal. Tem vários efeitos aí que a gente tem que ficar muito alerta. E as entidades, bem ou mal, que a gente luta, a gente sabe que é milenar aqui no país, não é tão 1000 anos, nós não temos, mas que é a questão da terra. Né? Então, isso daí, esses sistemas que estão chegando agora com uma força muito grande, econômica, eu digo, de grupos poderosos que estão chegando, é um agravante muito grande, porque são verdadeiras expropriações de terra. São contratos de arrendamento de 40, 50 anos que o cara não tem mais o que fazer. Então, é a luta pela terra que é o fundamental, e isso nós temos que ficar muito... As entidades têm que se empoderar desse tema urgente, que é a chegada da eólica e da solar, da maneira que que está chegando. Então, você tem sistemas diretamente conectados à rede e pequenos sistemas, são os residenciais. Né? Você pode ter esses grandes, são grandes quantidade de painéis, 30, 50 mil placas solares, uma quantidade grande, depende da potência, que são também conectados na rede elétrica. E pequenos sistemas descentralizados, que são as residências, né? Conectados na rede elétrica. Então, do ponto de vista da configuração do sistema conectado, pode ser os grandes, né, as grandes usinas geradoras, a partir da energia solar, produzir eletricidade e conectar na rede, ou os pequenos sistemas descentralizados. Né? Opa, peraí, ainda é para cá. Bom, isso aqui é um pouco a configuração de um sistema residencial, né, conectado na rede, é o que nós defendemos, obviamente, sistemas descentralizados. Né? Então, são sistemas relativamente simples, de fácil instalação, né? Que requer poucos equipamentos, apesar que eles têm um conteúdo tecnológico grande, né? Essas placas solares. No Brasil, hoje, praticamente esse sistema, tanto as placas quanto outro elemento que são inversores, eles são praticamente todos importados, né? A gente, infelizmente, não tem uma política industrial de fabricação, né? Aqui se fala, já tem 2 ou 3 indústrias de painéis solares que já chegaram no Brasil, mas isso é muito recente, é com vista a esses leilões que vão aconteceram em 2016, vão acontecer esse ano e para os anos seguintes. Então, você tem os módulos solares, né, fotovoltaicos, são células, né, fotovoltaicas, que transformam, são geradores de corrente variável. Por quê? Porque a potência dela gera dependendo da intensidade do sol. Né? De manhãzinha cedo gera menos, a hora que o sol está a pico gera mais, à tarde gera menos. É uma potência variável. Passa a nuvem no sol, diminui essa potência. Então, isso daqui, o que é gerado aqui em corrente contínua é aquela corrente de baterias, né? Então, como a maior parte dos equipamentos que nós temos são alternadas, passa por um inversor, que ele inverte, ele transforma corrente contínua em corrente alternada, né? E esses sistemas aí tem sistemas de segurança, de proteção, né, da rede e tal. Bom, tem quadros, né, e tem alguns
quadros de distribuição, de controle, e depois injeta na rede elétrica diretamente. Você vê que é relativamente muito simples, né, a instalação desse sistema. Você tendo os equipamentos, em um dia você instala isso na sua casa, né? É muito rápido, não tem, né, você tem todos os equipamentos à disposição. Aqui é um pouco, né, a questão dos componentes, que é isso, né, são placas solares, uma caixa que pode... Isso aqui é bem esquemático, tá? Uma caixa que faz as ligações das placas, que são geradores independentes. Então, se você quiser mais corrente, mais tensão, aí você faz as ligações elétricas série, paralelo, como a gente aprendeu lá longe, passa por esse inversor e depois ele vai para os medidores de energia. Aqui colocou 2 medidores, mas hoje já se usa medidores, né, de duas vias. O que acontece quando você gera uma coisa dessa? Você joga na rede elétrica, mas ao mesmo tempo você fala, e à noite? Se não tem armazenamento, bom, à noite a rede elétrica joga para você da rede. Então, na verdade, você tem esse contador que a gente tem na casa da gente é substituído porque a gente chama um contador de dupla via. Uma que vem da rede elétrica para a sua casa e o outro que vai da sua casa para a rede elétrica. Tá? E aí, 3 situações é possível. Você colocar um número de placas que vai gerar mais energia do que você consome na sua casa. Então, você vai ter um excedente. Tá? Esse excedente, pela legislação que existe no Brasil, pelo sistema que existe, você não vende para concessionária, é um sistema de compensação, net metering, ou seja, esse a mais que você gera do que você consome, você vai ficar com crédito lá na companhia. Por 36 meses você pode usar esse crédito. Se no mês seguinte você gerar menos que você produziu, se você gerar menos e você tiver que usar mais da companhia, você vai usar esse crédito. Então é um sistema de compensação. Então a primeira situação, você pode ter um número de placas, porque é a área de placas, é a quantidade de placas que vai definir a energia que você gera. Quanto mais placas você tiver, mais energia que você gera. É um sistema modular. Então, você pode ter essa situação, gerar mais energia do que você consome. Aí você fica um sistema... Você pode gerar a mesma quantidade de energia que você gera. Então, você empata aí. E você pode gerar menos energia do que você está consumindo. Então, você só vai pagar para a companhia a diferença disso. O teu relógio, o teu contador de dupla via, ele já vai dar essa diferença. Então, essas 3 situações, tá? Às vezes o cara fala, pô, é muito caro, tal, mas é modular, você pode instalar algumas placas, depois você aumenta, tal, dependendo também de algumas outras características. Vamos lá. Bom, então é o sistema de compensação de créditos de energia que foi o sistema estabelecido no Brasil. Havia uma luta, e houve uma luta muito grande dentro de um grupo de trabalho que foi formado na ANEEL, né, antes de 2012, desde 2010, 2009, nós estamos atrasadíssimos nisso, né? Você vê, a Alemanha, desde a década de 90, né, ela tinha um projeto de 1000 telhados, né? E hoje a Alemanha é um exemplo para o mundo do ponto de vista do uso da energia solar descentralizada. Mas isso foi uma resistência muito grande das distribuidoras de energia. O que vocês imaginam, o que nós estamos fazendo aqui, eu acho que é um desejo de consumo de todos nós aqui, pelo menos para ficar livre da Compesa e ficar livre da CELP, né, de não pagar a CELP. O produto que a CELP vende, esse produto, as distribuidoras vendem energia. Então, qual é o grande interesse das companhias? Hoje elas estão investindo muito em outras formas de negócio junto à energia solar, que eu vou me referir aqui. Mas a gente está exatamente... botando uma clava aí no negócio da companhia, você gerar a energia que você consome, você ser independente. Né? Então, houve muita dificuldade no Brasil num debate com as concessionárias para sair aquelas regulamentações. Havia muita proposta que a energia fosse vendida, que a pessoa tivesse uma geração de renda através da energia. Você vendia o excesso, aí virou essa coisa da compensação também, né, que fica lá com crédito e tal. Então, esse é o sistema durante 36 meses, né? Na verdade, em outras palavras, a energia que você gerar em excesso, né, por exemplo, na hora do almoço, que você tem muito sol, né,
ela é jogada na rede. E esses créditos em quilowatt-hora, eles vão ser abatidos, vamos dizer, à noite, né, na hora que você vai precisar da companhia. Então, é um pouco assim que funciona, né, esse sistema. Hoje, no Brasil, a gente já tem quase que 5 a 6 mil sistemas descentralizados instalados. Nos últimos 2 anos, foi exponencial o crescimento da energia solar fotovoltaica residencial descentralizado, não é? É muito pouco, mas isso, do ponto de vista da matriz elétrica brasileira, a energia solar fotovoltaica representa 0,02% da energia elétrica gerada no país, com as outras fontes de energia que geram aí, as hidroelétricas, termoelétricas, até o nuclear, tal, 0,02, não é nada, não é nada. Tanto é que todas as companhias do mundo hoje veem no mercado brasileiro, não é, a grande chance, como acontece hoje já na Índia, né, como aconteceu em outros países. Mas aqui a gente tem esse sol abundante, um sol de excelente qualidade, em particular aqui no Nordeste, né, e as companhias estão vindo muito para cá também, porque a quantidade de sol que nós temos é de muito... o número de horas de sol, que a gente chama de insolação, o número de horas de sol por ano é da ordem de quase de 3 mil. Se a gente pegar o globo terrestre na região do Equador, bota 10 graus ou 15 graus para cima, latitude norte, latitude sul, e você vê, é a faixa do globo onde você tem maior quantidade de energia solar, e nós estamos lá. O Nordeste brasileiro, está lá o deserto do Saara, está lá a Austrália, os desertos, é uma região, e aqui, o semiárido mais habitado do mundo, com a quantidade de energia, imagina os olhos de quem vê a energia simplesmente como um produto, né? Então, está todo mundo concentrado. Como é o eólico, né? A qualidade dos ventos aqui no Nordeste é incomparavelmente melhor do que outras áreas do mundo. Quando a gente fala a qualidade do vento, significa que aqui não existe nem parada de vento e nem ventos muito fortes, que exigiriam um custo maior nas torres, tudo, e a velocidade média é muito constante, né? É muito branda aqui. Então, isso é muito bom para gerar energia a partir do coisa. Bom, como você tem toda uma regulamentação, né, então você tem normas, você tem procedimentos e etapas de acesso à rede, né? Então, se você for fazer na sua casa um sistema desse, ou em áreas rurais, né, que a gente vai ver que desde que você tem uma rede elétrica passando perto, você pode também colocar um sistema desse em áreas rurais, como eu vou comentar aqui. Mas na cidade, né, se fala muito desses sistemas na cidade. Hoje também já se está instalando em pequenas unidades produtoras de polpa, em pequenos negócios, né, na área rural, tal, esse sistema, em padarias, né, de fazer bolo, essas coisas, como tem ali na região lá na Paraíba, que eu vou comentar rapidamente. Então, isso aqui é tudo as etapas de você faz uma solicitação de acesso, você tem um formulário. Se vocês quiserem saber isso, vocês entram na página da CELP, né, que também é uma dificuldade imensa para você achar isso. Não tem lá um ícone que fala, use energia solar, ela não faz propaganda. Você tem que clicar umas 200 vezes até chegar lá no negócio, mas está tudo lá. Então, você faz a solicitação de acesso, eles têm um parecer se o teu projetinho de acesso ele está dentro das regulamentações, né? Depois você compra o teu equipamento, instala. Hoje já tem muitas empresas aqui no Brasil, chamadas integradores, né? Eles compram as partes e botam já o sistema montado, tudo. Solicita depois que você comprar e instalar a vistoria, tem a vistoria, entrega um relatório, é uma burocracia desgraçada. A resolução normativa, a última de 2015, ela tentou simplificar isso, mas isso depende muito das empresas, das concessionárias. A gente sabe que as concessionárias, em cada estado brasileiro, você tem uma ou mais concessionárias, e depende muito interno, né, delas. Apesar de ter uma regulamentação nacional, tem empresas que é muito mais rápido esse processo, tem mais demorado, que elas criaram dentro das companhias uma área específica para analisar esses projetos e tal. Minas, São Paulo é onde mais tem sistemas instalados, né, desse sistema, o sul do país, né? Aqui ainda começa-se a ter um número. Se vocês quiserem saber isso também na página da ANEEL, eles têm lá, por estado, né, a quantidade de sistemas instalados.
Está muito subavaliado esse número. Por quê? Porque tem muitos sistemas que não é contabilizado em dezembro, no final do ano, né? Mas que o sistema já está instalado, mas não recebeu a aprovação, né, daquele ponto. Aí vai, a última coisa que vai, a companhia vai lá, instala o sistema de compensação, que é o relógio de dupla via, tal, e aprova o ponto, e aí sim é conectado na rede. Então essas são as etapas, que é uma burocracia desgramada. Tem que ter um engenheiro que tem CREA para assinar o contrato, tal. Mas tem havido todo negócios em torno disso, né? Escritórios que faz, gente que faz, tal. Bom, então a gente viu que os sistemas conectados na rede pode ser descentralizado, pequenos sistemas residenciais e grandes sistemas, né? Grandes usinas. Tem os sistemas isolados. O sistema isolado é aquele que não tem contato com a rede elétrica, tá? Então o sistema se instala, é um gerador, não tem nada a ver com a rede, né? Não precisa nem ter rede elétrica. Então aí a gente vê de frente a questão de áreas rurais também, onde não passa a rede elétrica, né? Aqueles lugares mais distantes um pouco da rede e tal, como viabilidade para você iluminar, pequenas cargas, né? Sistemas isolados, eles podem ser classificados em híbridos ou autônomos. Eu vou dizer o que é cada um. Os autônomos, eles podem ser com ou sem armazenamento. Então, deixa eu mostrar esse aí. Então, é só uma classificação assim, né? Só para vocês se situarem. Então, sistemas isolados, sem armazenamento de energia elétrica. Essas são as bombas, motobombas. Você quer bombear água? Você não precisa, você armazena na forma de água. Né? Você vence aquela gravidade, puxa água de um poço, de um cacimbão, de uma cisterna, do que for, e coloca essa água numa caixa d'água. Você vai usar ela para o que você for, para fazer uma microirrigação, para você dar água para os animais, para você beber, enfim. Então são as bombas. Aí quando passa uma nuvem, para de bombear. Quando é mais cedo, o que muda aqui é a vazão da água, porque a energia que é dada para essa bomba, ela fica variando ao longo do dia. Passou uma nuvem, para de bombear. Saiu a nuvem, está bombeando lá. E se é meio-dia, está bombeando intensamente. A vazão é máxima. Então, há uma relação direta entre intensidade de radiação solar e a vazão da água bombeada nesse sistema. Não precisa de armazenar, você não precisa armazenar energia. Os sistemas isolados autônomos, né, são aquelas pequenas aplicações, por exemplo, iluminação, aparelhos que você faz, né, são sistemas que podem... domésticos em corrente alternada, né? Ou seja, também doméstico, mas aí tem armazenamento, né? Não é na rede elétrica, porque a característica do sistema isolado é que o gerador teu, ele não é conectado na rede. Então, se você vai usar numa casa que não tem a rede próxima, você tem que ter um armazenamento, você vai precisar de energia elétrica à noite para iluminar. Então você tem que, durante o dia você armazena a energia elétrica na bateria para ela funcionar à noite. Então são os sistemas... E os sistemas híbridos, que junta duas fontes de energia, a eólica solar, a eólica biomassa, né, através de um geradorzinho de álcool, uma coisa assim, né, são duas fontes. Deixa eu mostrar umas fotos para vocês que ilustram bem. Esse seria o sistema doméstico autônomo, aquele que muitas vezes, lá na década de 90, quando a gente começou a trabalhar, a rede de a eletrificação das áreas rurais era baixíssima. Para vocês verem, se a gente... Tu não vai só falar mal do governo. A única coisa boa, não é única, pelo amor de Deus, mas uma coisa que foi muito positiva no estado de Pernambuco, estou me referindo, foi as políticas de eletrificação rural, que começou lá com o Arraia, né? Foi o chão com o Arraia. Depois os outros governos, mesmo aqueles chamados de direita, esquerda, vou ver, sempre seguiram. E hoje, na época do Arraia, lá na década de 80, só 3% das propriedades rurais é eletrificada. Hoje a gente está com 95%, 98%. Né? Claro que não vai chegar a 100%, porque tem áreas que não dá, mas hoje já virou também um direito, né? A pessoa que quer botar energia elétrica na sua casa, ela faz um ofício para a companhia, é obrigatório a companhia botar energia na casa dos caras. Né? Então mudou muito essa situação, mas aí isso aqui foi muito utilizado pelas companhias também, por projetos que houve na Alemanha na década de 80, com os Estados Unidos, que doaram sistemas aqui para Pernambuco, para o Ceará, né, também. Você botava energia solar para iluminação, para funcionar o rádio e tal, mas tinha bateria. Se ele usasse dentro da casa dele essa corrente alternada, ele precisava botar um inversor. Se tivesse só corrente contínua, ele não precisava, mas você tinha que ter o banco de baterias, você tinha que armazenar. Então esse é um sistema doméstico autônomo, né? O autônomo, lembra, é fora da rede.
Isso aí é recarregar veículos, né? Agora com a moda dos veículos elétricos, né? É algo que é, vamos dizer assim, um pouco inevitável na indústria automobilística, né? Os caras vai carregador, ó, não tem bateria, não tem nada, bota os carros aqui embaixo, os carros, isso daí já começa, já tem vários, são, em vez de ser postos de gasolina, vão ser postos de recarga, hein? Esse é na Europa, aqui não temos no Brasil ainda, que ainda tem poucos carros elétricos, os custos, o preço aqui é enorme, né? Mas já tem, o cara vai, são as chamados postos, né? Não é de gasolina, posto de carro elétrico. É um sistema autônomo, você vê, não está ligado na rede, não está nada, né? Depois você tem, deixa eu ver, só esse que eu dei como exemplo. Bom, depois você tem os sistemas híbridos que eu falei, ó, você tem a plaquinha solar e você tem um pequeno aerogerador, que alimenta ou para medição, né, sistemas de medição, de monitoração, ou mesmo para iluminação, né, também elétrica, para pequenas cargas. Você bota um sistema híbrido. À noite, aqui no Nordeste tem essa característica, os ventos são mais intensos à noite, e à noite você não tem energia solar. Então esse casamento, sol e vento, né, ele é perfeito aqui, é a mesma coisa que queijo e goiabada, é um casamento perfeito. À noite você tem, né, então esses sistemas híbridos é uma tendência, a gente vai começar a trabalhar com sistemas híbridos, é inevitável, você ter várias fontes de energia que se complementam, não é? Então, isso daí também é uma característica. Aqui, sistemas de armazenamento, de bombeamento de água. Quanto a bombeamento de água, hoje o mercado aí oferece todas as possibilidades que você quer. Você tem motobombas flutuantes, né, para cacimbão, você tem profundo, para poços profundos, né, não importa qual é a altura manométrica total que você queira bombear, você tem uma gama de motobombas e equipamentos, né, acionados com energia solar. Né? Você pode bombear de tudo. É claro que quanto maior é a profundidade do poço, né, a vazão que você deseja, tal, né, você vai precisar das placas solares. Sempre quando a gente faz uma análise de poço, tal, tem dois aspectos que você tem que sempre ver: o aspecto da oferta e o aspecto da demanda. A oferta seria a oferta de água. Então, uma coisa que a gente tem dificuldade em colocar sistemas de bombeamento aqui no Nordeste é que as pessoas se furam o poço, quando se faz poço tubular e tal, mas ninguém, a empresa vai lá, fura e ninguém fica sabendo a vazão do poço. Você não tem, porque é obrigatório, toda empresa que for furar um poço, ela te dá um relatório, né, hidrogeológico sobre isso. Qual é a profundidade do poço, qual é a vazão do poço, qual é a altura dinâmica, a altura estática, tem que dar todas essas características para você depois dimensionar em função da oferta, da quantidade de água, você dimensionar o poço. Às vezes para os estrangeiros, que vem, fica achando meio incrível, né? Mas isso não é, aqui no Nordeste não é recorrente. Você vai perguntar para um rapaz lá que tem um pocinho lá na casa dele, ele não tem nenhum papel, ele não tem a mínima ideia dessas coisas, e aí fica difícil, porque se você bota um sistema que vai puxar mais água do que o poço oferece, você pode, e normalmente essas bombas são submersas, né? Elas são refrigeradas pela água, você vai secar o poço, vai queimar a bomba, né? E aqui também tem outra coisa, a vazão dos poços, ela varia muito, principalmente em relação ao período de estiagem e outro período, ela tem uma variação enorme sobre isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Mas o tipo de bomba que a gente trabalha são bombinhas simples, que eu vou mostrar aqui depois, aqui, rapidinho, tá? Bom, então, essa questão da energia solar, vamos dizer assim, é quase inevitável a gente não utilizar, né? A abundância, todas as características que nós temos, ela nos leva a isso, né? Em pleno 2017, né, a gente usa muito pouco, né? Se a gente tivesse mais visionários como o Arnulfo na época e o pessoal que era do Catiga, né, e outros, né, a gente tinha dado um pulo, porque só se falava em preço, é caro, mas se via um aspecto da questão, né? Claro que esse é considerável, esse aspecto, mas enfim, então nós estamos atrasadíssimos em usar. Agora a gente está sendo empurrado pelo mercado. O que é o mercado? O mercado interessa é a produção industrial de energia, a grande quantidade de energia injetada nas redes, é isso, né? E aí a gente tem que ver como adaptar. Então esse é um dos projetinhos que eu queria rapidamente falar para vocês, que é um projeto que começou em janeiro de 2016, é 30 meses esse projeto,
e é um projeto de fortalecimento de alternativas em áreas vulneráveis aos efeitos negativos das mudanças climáticas no semiárido paraibano. Vulnerável, a gente tem que ver, as áreas não eram vulneráveis, nós que a tornamos invulneráveis, né? Porque, né, tem uma característica climática, bom, vocês sabem mais do que eu, aqui no semiárido, né, falta de políticas públicas, por falta de uso, inclusive de tecnologias, tudo, né, a gente chega a situações como essa, né. Eu sou paulista lá, eu estou aqui há 40 anos em Recife. Pô, para mim é o maior constrangimento, todo ano, ou quase todos 2 anos, a gente vê seca e não sei o quê. Claro que melhorou demais a situação do semiárido, muito mais aos movimentos sociais do que políticas efetivas de governo, apesar que eles contribuíram muito alguns governos, né? Mas é uma situação cíclica, é uma situação que sempre acontece e a gente não consegue conviver com isso, né? Ainda a gente, felizmente, né, há 40 anos atrás, quando eu cheguei aqui, morria muita gente, a época de seca era desgraça aqui, não era de morte mesmo, perder vidas, né? Mas, enfim, então hoje há uma preocupação, esse projeto é da Misério, a Caritas Nacional é que gere os recursos, é um projeto de quase que R$1 milhão, em torno um pouco disso, né? E ele tem uma visão desse projeto, né, que é a questão das mudanças climáticas, que começa-se a integrar, felizmente, a esse tema, né, que tem dificuldade, a gente tem enormes desafios, né, de introduzir esse tema com quem que nós trabalhamos lá na ponta também, não é? Porque, mas isso já vem feito há bastante tempo, tudo, mas é mais a tentativa de massificar, né? Porque as mudanças climáticas, elas já estão aí. Não é que ela vem ou que a gente vai, nós estamos no olho do furacão. Esses 6 anos de seca é resultado das mudanças. Todos os nossos cientistas aí, tanto o painel intergovernamental de mudanças climáticas, como esse grupo da ONU, como os grupos no Brasil, né, o Carlos Nobre deve ter isso. Estamos já, né, as consequências da El Niño, não sei o que, da Aninha, isso é reflexo, não tem mais aquele papo dos chamados céticos, né? Aqueles cientistas que vão muito na TV Bandeirante, né? Inclusive um colega nosso aqui da Universidade de Alagoas, né? Dizer que não, as mudanças climáticas não é de responsabilidade das pessoas, do homem, não somos nós, que, né, é uma coisa cíclica lá, problemas do sol, né? Nós já tivemos... Então, acabou. Você vê que o discurso dos chamados céticos não tem mais espaço, né? Já acabou. Eu faço sempre uma analogia, para quem é mais velho, lembrar o que foi a luta tabagista no mundo, em relação a você e contra a indústria tabagista. Na época, a indústria tabagista comprava prêmios nobres, que faziam pareceres contrários, e atrasou muitos anos a realidade da questão de ligar a nicotina com a questão do câncer, com a questão das doenças, os problemas respiratórios. E eu sempre falei, esses céticos tiveram um papel terrível nessa história, demorou, atrasou também a tomada de medidas pelos governos, e a gente sabe quem está por trás. Quem se interessa pela manutenção do status quo hoje são a indústria petrolífera, ligado diretamente à indústria automobilística, não é? Para você ver, mesmo os acordos que houveram, né, se você vai ver o relatório dos acordos de Paris, não é citada a palavra petróleo, não. Porque um dos financiadores dessas próprias reuniões internacionais são a indústria petroleira. A indústria petroleira está evoluindo muito devagar, demais até. A gente tem que admitir que há uma evolução, que há uma pressão nos conselhos, os fundos de pensão que tem recursos colocados, da população de uma maneira geral, mas é muito lento pela necessidade que nós exigimos, nós estamos muito devagar. Eu acho que o Carlos Nobre falou isso, e que vocês repetiram hoje, né? Os acordos do país são insuficientes para atingir aquelas metas. São metas aí quase que voluntárias, não há fiscalização, não há nada em relação ao que foi discutido. Então, isso aí, a visão hoje da miséria, pelo menos, o que foi passado, porque esse projeto foi escrito a várias mãos, inclusive de gente lá dentro, é isso, que a gente tem que atuar no poder local. Né? Esse projeto é para o poder local começar a se empoderar desse debate e dessa discussão. Quem sabe que é o poder local? É a sociedade civil local, porque estão lá nas cidades, estão lá na ponta, né? E também os prefeitos, né? Os vereadores, os deputados estaduais, os governadores. Então ele tem um pouco
Aqui é o site, né? semiariosolar.eco.br, quem quiser se interessar em ver. É o Fórum de Mudança Climática que realiza a Caritas Brasileira e a parceria Miséria e o CERS. O CERS é um movimento muito interessante, pessoal, na Paraíba. É o Comitê de Energias Renováveis do Semiárido, que junta a sociedade civil e entidades de governo. Muito interessante o trabalho desse comitê que está ocorrendo lá no CERS, lá na Paraíba. Eu vou tentar ser mais rápido. Então, o conceito desse propósito está em 3 eixos: formulação de política pública, a questão da implantação de sistemas demonstrativos e a questão da capacitação para diferentes públicos aí. Tá? Então, ele tem esses 3 eixos de intervenção. Os municípios é aqui, né? Patos, Pombal e Souza, lá no Alto Sertão Paraibano. Está aqui. É uma das áreas hoje apontadas pelos estudos feitos pelos grupos aí de cientistas do INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, entre outros, né, que é um braço do painel intergovernamental, né, a nível local. Tudo apontam essa área da Paraíba também como uma área das mais vulneráveis às mudanças. Tá? Então, também essa escolha foi devido a isso. 30 meses, começou em janeiro, vários recursos financeiros, investimento 40%, quase 50%, que é para sistemas demonstrativos, pessoal, atividade do projeto, administração do projeto e reserva técnica. Os objetivos é atingir as populações mais vulneráveis, essas aí, fortalecer práticas alternativas sustentáveis, tecnologias para mitigar esses efeitos negativos, então um pouco isso. Objetivo 1 é você tentar incidir junto às administrações locais. Não é fácil, né? Porque vocês sabem melhor que eu as relações que se tem com prefeitos, com vereadores, algumas boas, outras ruins, mas a maioria é difícil. Os caras não querem nem saber, não estão nem aí. Você acha que é fácil, Cristóvão? Você ri? Não é fácil conversar com esses caras. Mas eles têm um papel importantíssimo, nós temos que bater a porta, temos que instigar lá, né? Até legislações locais, não é através da legislação só, tem outras coisas, mas a legislação é importante. É importante ele dar apoio, incentivar a população a utilizar fotovoltaica em casa, a área rural botar biodigestor, porque aí você tem a questão da biomassa, colocar fogões agroecológicos, fogões eficientes, a gente tem que, como a ASA faz, né? Talvez tenha que fazer mais. Indicador é a implantação de legislação municipal nos municípios, aumentar o uso. Não é pelo projeto em si, mas nesses 3 municípios, de 2015 até agora, é claro, saiu do zero, né? Ninguém tinha um sistema em casa, né? Mas, por exemplo, Souza já tem 7 sistemas fotovoltaicos instalados, Patos já tem quase 10. Quer dizer, há um crescimento, né? Claro, não é os projetos ajudam, de certa maneira, na informação, né? O CERSA também, esse comitê, mas também na conjuntura, tal, né? As tarifas aumentando demais, né? E isso facilita, né? A gente fica torcendo para a CELP cobrar sempre mais. Não, é brincadeira. Porque a cada vez que a energia sobe, mais viável a viabilidade econômica desses sistemas, né? Depois a questão da incidência, essa parte é a incidência política. Então, o projeto mesmo ele já propôs a criação e definiu o papel da criação de um fórum paraibano de mudança climática e biodiversidade. Não foi para frente, tá lá, mas a gente trabalhou com algumas pessoas, tal, né? Não sei, mas a gente fez uma compilação de toda a legislação que o Estado da Paraíba tem em relação a incentivos na área de energias renováveis e na área de eficiência energética também. A gente mapeou isso, né, para ver o que poderia. O comitê está tendo um processo de articulação muito grande, né? Vai fazer 3 anos já agora esse comitê e tal. Então, na incidência, a gente está ajudando o que já existia, criando o que não existia e tentando... A iniciativa de demonstração. Então, a demonstração de sistemas é muito importante, sistemas demonstrativos, sabe? Porque é aquela história de ver para crer. São Tomé, né? As pessoas acreditam quando a coisa funciona. É isso que a gente estava conversando até com algumas pessoas lá na hora do café, é quão importante é a instalação de sistemas demonstrativos de boa qualidade, que funcione. Porque, lamentavelmente, tem alguns movimentos e algumas entidades que vai porque quer, vai lá, instala, o sistema não funciona e aquilo vocês sabem melhor, notícia ruim voa.
falar que um sistema biodigestor que foi mal construído, que não está funcionando, é a pior coisa, é um tiro no pé da tecnologia. Isso há exemplos históricos, exemplos no mundo dessa questão. Né? E aqui a gente não pode cometer certos erros em relação a isso, tem uma maior preocupação na capacitação, em informar esses multiplicadores de tecnologia, e que eles não vão só, às vezes algumas entidades, né, talvez na ânsia da sobrevivência, tudo, né, pega projeto, vai instalar sistemas e sem saber nada, e sem se aproximar de quem sabe e tal, e essa articulação é muito importante. Né? A ASA tem um papel importante, só que o papel dela, ao meu ver, já extrapolou muito mais do que só as cisternas, as grandes tal. Né? A ASA apontou como uma filosofia, como uma metodologia, e ela tem que assumir a sua responsabilidade de expandir essa metodologia para outras tecnologias. Ela tem que dar o exemplo, porque a metodologia de implantação importa muito mais do que a tecnologia, às vezes, sabe? É muito importante, e aí assim, não é crítica à ASA, mas eu acho que a ASA está muito tempo naquele negocinho ali, ela tem que assumir um papel muito maior, porque ela é a articulação, né? Ela é de quantas entidades ela faz parte. Então, nesse objetivo da demonstração, a própria documentação, relatos, né, mídia, vai ajudar a comprovar que funciona a viabilidade, esse é um pouco o indicador. E os sistemas demonstrativos do projeto é um pouco esse, né? Na verdade, o projeto, do ponto de vista, ele não é um projeto de expandir a tecnologia, é um projeto de sistema demonstrativo. Então, são 5 sistemas fotovoltaicos, né? Em média, os sistemas são da ordem de 3 kW cada um. 3, a gente optou nas escolas, né? Nos municípios, nas escolas. 3 nas escolas, porque tem um projeto lá do CERSA, desse comitê, que é a energia solar nas escolas. Eles capacitam professores, incentivam que haja trabalhos na área nessa área da energia solar, enfim, fazem um trabalho, e foi naquelas escolas que eles já vinham realizando um trabalho. E nas áreas rurais, 2 sistemas em áreas rurais que a gente colocou em pequenos negócios, na área de polpa, né, de fabricação de polpa, conservação, né, na área rural realmente, né. Uma lá em Pombal, né, que ali já é um sistema relativamente grande, que ela tem lá uma câmara fria, tal. Nos outros são frigo, para conservação, que a gente colocou em área rural também, que passa a rede elétrica, tal. Luminárias públicas, né, para iluminação, tal, e eu vou mostrar uma foto aqui. Isso daqui também dá um grande impacto, isso é em área urbana, né, dá muito impacto, isso daí, né, as pessoas vão ver o novo, tal, ainda. Sistemas de bombeamento de água com energia solar, 15 sistemas, cercas elétricas para contenção de caprinos, né, alguns, às vezes até reluta, fala que isso é ruim para os animais, mas isso não é muito não, tem muitos aspectos positivos, principalmente para ir contra o desmatamento mesmo da caatinga, né? Uma cerca elétrica, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, 3 biodigestores para produção de gás e biofertilizante, né? 4 fogões a lenha eficientes, né? Ou agroecológico, como vocês queiram. Então isso daí é um pouquinho, a gente trabalha com a energia solar fotovoltaica e com a questão da biomassa. A biomassa entra na questão do biodigestor e na questão do fogão eficiente. Esse aí é um sistema conectado à rede, né, na Associação dos Agropecuaristas do São João Pombal. Quando é em áreas rurais, assim, e tem terra, a gente prefere botar no chão esse sistema, que é demonstrativo, para as pessoas verem, as pessoas vão lá e tal. Nas cidades, nas escolas, às vezes não tem áreas muito grandes, vai nos telhados mesmo, né? Então é um sistema que fornece parte da energia, porque não tinha projetos maiores da Câmara. Nessa Câmara, eles consomem muita energia nessa Câmara aí. E ficou mais ou menos muito parado nesse período, porque não tinha matéria-prima, né? Eles tinham que comprar. O fogão, vocês conhecem, fogão agroecológico, a gente pegou o modelo e tanto a capacitação, a preparação foi lá do Alto Pajeú, que tem grande experiência, né? Mais de quase 300 fogões instalados naquela região, né? Então, consome muito menos lenha, né? E não consome lenha grande, consome os gravetos encontrados aí em volta. Pelo menos 50% menos lenha para produzir a mesma capacidade calorífica, esses fogões, né? Com técnicas simples, de um bom isolamento, né? De um bom isolamento, de não deixar locais aqui muito grandes de perda térmica, né? A lenha é entrada por aqui, né? Os gravetos, vocês conhecem esse sistema, né? Muito interessante, que fez um impacto muito grande, né?
na região que não conhecia. A região é do lado do Pajeú, você só atravessa Teixeira, já está lá, e aí né, você tem alguns centros interessantes, algumas ONG, mas lá na Paraíba, lamentavelmente, muito desarticulado, apesar desses sistemas participarem da ASA, tudo, mas ele, entre si, o que eu percebo é uma desarticulação muito grande. Aqui ainda Caatinga, Sabiá, Secor, outros, né, trabalham às vezes até mais juntos, mas lá é muito desarticulado, né? O que eu vejo, porque tem entidades que têm experiência em fogão, mas não disseminou, ficou só naquele seu público-alvo, enfim. Biodigestores, capacitação, claro, nós não sabemos fazer tudo isso, a gente vai atrás de quem sabe, né? Então fomos atrás da diaconia e tal, para isso, inclusive assinamos um termo de cooperação técnica entre a diaconia e a Caritas Nacional. Tem um termo de cooperação técnica entre a Caritas Nacional e a diaconia, né? Que é um chapéu. Tá? Foi através do projeto que a gente foi atrás para conseguir. Então o pessoal lá, inclusive no final aí todo mundo gritou fora Temer, não sei porquê, né? Um presidente tão bom para nós, mas foi bom. Tem vídeos, né? Tem vídeos todos, né? Tudo isso daí a gente faz assim, ó, a gente faz as capacitações são de várias. Eu vou entrar na capacitação agora, pronto. Então, as capacitações elas são feitas para vários públicos. A gente fez como chama? Extensão universitária lá para o IFPE, da IFPB, lá do campus de Souza. Então, quer dizer, a gente trabalha com estudante, trabalha com quem sabe como fazer um biodigestor, como fazer o fogão, né, com o pedreiro, a gente forma um eletricista, né, o chamado eletricista solar, aquele que faz aquela manutenção preventiva, e em alguns casos até corretiva nesses sistemas, né? Então a gente tem esse público aí. Depois você vai. Agora mesmo, por exemplo, aí para quem é daquela área, convido todos, nós vamos fazer nos 3 municípios, né, um evento chamado Mudança Climática, Crise Hídrica, Aquecimento Global, o que eu tenho a ver com isso? Ou seja, é uma tentativa de trazer um público mais amplo a discutir esses temas e fazer essas conexões, essas ligações, né? A água com a questão da seca, né? Com a questão das mudanças climáticas, o que eu tenho a ver com isso, né? São os temas aí. Então, isso é chamar todo mundo. Vai ser no dia 27. Não queria, mas infelizmente foi o lugar que a gente conseguiu, é na Universidade Federal de campus de Campina Grande, lá em Patos, né? E vai também os multiplicadores. A gente tem lá em Patos o nosso parceiro preferencial é a Ação Social Diocesana, lá de Patos, o padre o Zezinho, Erinaldo, para quem conhece lá, o padre João. Bom, então, bombeamento de água, né? O que a gente está trabalhando, você vê, as bombinhas que a gente trabalha são bombinhas flutuantes, de pequena potência, mas elas são muito úteis. Na Paraíba, em especial, tem muitos sistemas de cisternas de 52 mil litros, né? Para 2+1, para o programa da articulação da ASA, né? Que não tem energia para bombear, né? Ficou lá os buracos para botar a bombinha, ou manual, tal, mas não tem. Então a gente tem visto, em alguns lugares a gente tem instalado esses sisteminhas que são muito práticos, uma plaquinha ou duas, um sistema custa R$1.000. Hoje essas bombinhas estão custando R$400, R$450, e colocar uma ou duas placas, hoje o preço caiu enormemente, fica R$1.000 a R$1.100, você colocar um sisteminha para bombear água, e eles fazem microirrigação, utiliza essa água aqui, que é a ideia, né, da água produtiva aí, né, da ideia do programa. Só que sem bombeamento ali, é muito limitado, o cara ficar pegando no balde e tal, e fazer uma horta, uma coisa tão bonita como está aí, né, e ampla. Então são bombinhas, a gente trabalha com bombinhas pequenas, né, para pequenas coisas. Cerca elétrica que eu falei, né, ela é muito útil, porque, por exemplo, quando você tem uma cerca elétrica, o uso de estacas reduz enormemente. Você bota uma estaca aqui, se for um terreno plano, você vai botar 10 metros outra estaca para conter. Aqui falou 4 fios, mas 3 fios é suficiente para conter o bode, para conter os caprinos, né? Então você diminui drasticamente o uso de estaqueamento, tá? E se você for ver o preço, levando em conta que as estacas têm preço, sai mais barato você botar a energia solar fotovoltaica do que um sistema de estaqueamento, que é né, que todo mundo conhece aí o que é um caprino, né? O cabo se mata todinho para pegar uma folhinha verde do outro lado, então os caras têm que botar uma do lado da outra, tal. E é tudo desmatamento,
né? Então, a cerca elétrica é uma coisa que já se usa no Rio Grande do Sul há mais de 50, 60 anos, no sul do país, Santa Catarina, aqui se usa muito pouco. E tem várias vantagens, do ponto de vista da saúde do animal, do ponto de vista de considerar a pele como um produto econômico, né? Porque senão ele fica tudo riscado, quando você tem uma contenção mal feita, e funciona, viu? Funciona, efeito Pavlov aqui funciona bem, né? Você joga ele a primeira vez, aí isso é maldade, né? Você joga o bichinho a primeira vez, ele toma um choque, bota a segunda e não parece mais aqui não, ele não chega perto da cerca, é impressionante, então é muito simples, é uma plaquinha solar, é uma bateria de 50 ampere-hora, depende, claro, do perímetro, né? E é um chamado eletrificador. O eletrificador pega a tensão da bateria 12 volts, passa lá para 3.000, 4.000 volts. Porque o que mata, pessoal, é a corrente, não mata a tensão. Então a corrente é da ordem de miliampere. A corrente é dividida por 1.000, é uma corrente bem pequenininha, né? A tensão que é alta, então o choque, mas não mata. Aí fala, para criança, chegar perto e tal, não... Hein? Choca não mata, porque leva um susto danado. Então o pessoal fica com medo, minha criança, meu filho e tal, mas não tem, não é tanto... Não é para matar, não mata. Iluminação pública, aqui é em frente à Prefeitura Municipal de Pombal. A gente colocou um poste fotovoltaico aqui, de iluminação, um poste aqui. Para quem conhece lá, aqui na frente tem uma pracinha, a gente colocou mais postes. Foi um maior sucesso do ponto de vista da população. Acabou sendo um local turístico, as pessoas passam ali, comentam e tal. Então é uma maneira de você criar uma coisa grande, esses postes de iluminação aqui. Foi muito impactante. Lá, é com LED também, com tecnologia de iluminação do último e tudo, tem uma bateria, né? A bateria fica aqui enterrada, que é outra coisa interessante do ponto de vista tecnológico. As baterias geralmente em poste se colocam aqui no poste, aqui em cima, mas só que com a temperatura do Nordeste, em particular, nessa região que é muito quente, a vida útil da bateria diminui drasticamente, porque aqui dentro fica a chegar a quase 60 graus. Então o que a gente está fazendo agora, a gente está enterrando. Então se faz todo um completo ali no chão, tal, bem feitinho tal, e colocando a temperatura, que é menos frio aqui, e isso aumenta, isso nós vamos constatar, né? Aumenta a vida útil da bateria. O objetivo 3 é o treinamento, não gosto da palavra treinamento, mas é sensibilização também, é outra coisa. Na população de uma maneira geral, né, em criar isso. Então, uma coisa que a gente faz questão nessa cidade, quase que a cada 2 meses a gente vai na rádio. Né, a gente arruma uma boquinha lá para ir lá na rádio, falar, né, que é um meio de comunicação muito grande. Né, algumas igrejas ali que tem rádio, né, a gente vai. Então, é um trabalho que a gente não perde de vista esse, né, de tentar... E os cursos, né, que a gente falou... E o indicador, pelo menos, daqui foi muito ambicioso, que 30% dos participantes do projeto, né, investam em tecnologias novas. Isso vamos ver, mas eu acho difícil. Muito. Ponto. Acho que estou acabando. Então tem encontros, né, oficinas, capacitação, né, a gente está junto com o CERSA, né, cursos, seminários, né, inclusive esse que a gente falou agora, que é para um público amplo, né, o que eu tenho a ver com isso, né? E promoção de consideração. Então, hoje a energia solar fotovoltaica é a fonte de energia que mais cresce no mundo, né? Sem dúvida alguma. Pelos últimos 5 anos consecutivos, é a que tem mais crescido, até mais que a eólica. O aumento foi aqui no Brasil foi de 300% entre 2016 em relação a 2015, né? Falando só nos dados oficiais, né? Sem contar com umas instalações, como eu falei, que já estão prontas, mas ainda elas não foram registradas. A companhia distribuidora, assim que ela liga o ponto, ela tem que anunciar na ANEEL, aí a ANEEL coloca nas estatísticas. Muitas estão prontas, mas não foram ainda. A estimativa é que nos próximos 8 anos ela vai chegar até a 4% da capacidade instalada. Eu acho que vai chegar antes disso. A corrida está sendo muito grande o crescimento. Lamentavelmente, muito mais do ponto de vista da energia industrial, da produção industrial, do que a produção nas casas. Mas as casas têm aumentado bastante, nos pequenos negócios, né? Então, se estima, isso é do Ministério de Minas e Energia, se estima, 2016, para as residências, né, foi 50 mega a potência instalada. Não é nada isso, né? Hoje no Brasil, a potência instalada é da ordem de 137 mil mega. Nós estamos falando em 50 mega. Esses 137 mil mega é de hidroeletricidade, termoelétrica, nuclear, todas as fontes de energia. Por isso que é o 002 lá.
Existem diversas empresas hoje, né, que estão especializadas na instalação de sistemas de geração, que são chamados, eu já falei, integradores, né? Elas entregam uma solução final para o cara. Você fala, o que eu quero é isso, eles dão lá um formulário e tal, eles vão lá, instalam, apresentam todos os equipamentos. Quase todas que fabricam placas, tal, tem lá uma subsidiária, alguma coisa aqui no Brasil que são integradoras. Quanto aos fabricantes específicos de modos e inversores, que são os componentes mais importantes aqui, né? A gente tem quase nada que fabrica aqui no Brasil. Né? Então começou a montar alguma coisa aqui. Né? A maioria vem da Europa, dos Estados Unidos, da China. Então isso é uma coisa ruim do ponto de vista vamos dizer, da nacionalização da tecnologia. Né? E numa a gente pode dizer que existem 7 fabricantes hoje relevantes no Brasil. O custo hoje está dessa ordem aqui no Brasil, de R$ 4 a R$ 5 o watt. Então eu vou colocar um sisteminha lá de 1.000 kW, ele está R$ 4.000, R$ 5.000, só as placas. Aí tem os periféricos, né? É muito baixo, ó, diminuiu muito esse custo aqui no Brasil. Depois que os chineses entraram aí, os custos fizeram assim, ó, foi lá para baixo. O que é pico? Pico é uma unidade. Como eu falei que essas placas, esses geradores, eles variam a sua energia gerada, a sua potência fornecida em função do sol, esse seria o valor, o watt pico, seria o watt a meio-dia, quando o sol está lá, pino, direto, tem mais intensidade solar e a placa está gerando aquela quantidade. Então, quando vocês veem pico, é o máximo que a placa pode gerar. Tá? Estou acabando mesmo. Linhas de financiamento para a geração hoje, as linhas que existem. Existe o tal de Mais Alimentos, do Pronaf, ele financia sisteminhas assim para instalar. Existe a Economia Verde, que Desenvolve São Paulo, que é um programa do governo do estado de São Paulo, que financia sisteminha. O FINEM, do BNDES, né? Não sei se o acesso né? O PS Solar, aqui em Pernambuco tem um programa, esse programa PS Solar é mais para microempresário, e é muito limitado o recurso. Eu não sei como que acessa esses recursos, se é por amizade, como é, porque são muito pequenas. Essa grana é um dinheiro que vem do Banco do Nordeste, que financiou, foi 5 milhões de reais do Banco do Nordeste, não é nada, 5 milhões para o estado todo, e para a demanda de pequenos, é só para pequenos empresários, não vou falar micro, pequeno. Depois você tem o crédito produtivo e energia solar, Goiás fomenta, também do governo do estado. Você tem o FNE do BNB, tem o FNE Sol. Você tem a Construcard, que é um programa da Caixa Econômica, né, que ela também, se você for colocar sistemas fotovoltaicos na construção ou melhoria da casa, tal, eles financiam também. Você tem o CDC Eficiência Energética do Santander. Tá? Eu não sei as taxas, nada disso. Tá? Eu só quis mostrar que tem... Hein? O que é? As taxas, esse é o problema, né, quando você trabalha com banco, né, não tem umas taxas preferenciais, falam, né, que tem uma taxa preferencial de juros e tal. Você tem o Proger do Banco do Brasil, você tem o consórcio sustentável, Sicredi, eu peguei isso um pouco na literatura, não conheço, sinceramente, para vocês, mais detalhes sobre isso. E as empresas, hoje tem empresas, como eu falei, né, são formas de negócio que começam a ser introduzidas aqui no Brasil. São soluções financiadas através de contrato de desempenho, contrato de performance, ESCO. E também chamados aluguéis de TPO, Third Party Ownership. Ou seja, são empresas que elas vão lá, colocam o teu equipamento lá, né, essas aqui, o chip, você não compra equipamentos e você vai pagar a energia para essas empresas. Você não paga para a CELP, nada. Isso já tem nos Estados Unidos, cresceu muito, não sei se na Europa, lá na Alemanha, esses sistemas, né, que são empresas que colocam o equipamento na sua casa e você vai pagar a conta de energia para eles. Como a vida útil desse equipamento? Por exemplo, as placas solares são 30 anos, né? Os inversores são 10, 12. Então, tem esses modelos de negócio que está sendo introduzido. E esses contratos aqui de desempenho também, ele parte um pouco por esse princípio também, né? O cara que consome, ele só vai pagar a conta, tá? Ele não se preocupa em instalar e comprar, nada disso. O sistema não fica dele, né? E essa é uma boa opção para quem deseja ter um sistema instalado e não se preocupar com esses custos. Está começando esses negócios aqui no país. Isso é mais recente. Obrigado.